Olá, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja Batista Regular da Fé em Russas. Estou de volta com você para mais uma participação aqui no canal da Igreja Batista Regular da Fé. A minha participação, como frisei no outro vídeo, no sentido de ajudar, é uma pequena colaboração que quero fazer aqui no canal para aqueles que gostam de ler a Bíblia e que às vezes encontram certa dificuldade no entendimento de textos que, muito embora sendo textos fáceis de serem entendidos, são às vezes tirados do seu contexto ou são lidos de forma ortograficamente errada, podemos dizer assim. Não se leva em conta muitas vezes a pontuação, não se leva em conta o sentido para o qual o texto foi escrito e a quem, em que época o texto foi escrito. Daí advém muitas vezes erros que são muitas vezes infantis, né? Descuido do leitor, e que muitas pessoas ouvem algum pregador, algum líder religioso falando do texto e o interpretando daquela forma e não têm o cuidado de irem estudar por si mesmo o texto, procurar uma versão que melhor oriente, porque nós temos versões que muitas vezes também não ajudam muito, principalmente o leitor principiante da Bíblia Sagrada. Então a gente tem pessoas que repetem o entendimento de algum líder, de algum religioso que as pessoas acreditam ser uma pessoa idônea e capaz de interpretar a Bíblia, o texto sagrado. Mas a gente deve ter o cuidado, muito embora acreditando a algumas pessoas o entendimento, a lucidez, a sobriedade para ler a Bíblia e interpretá-la, a gente precisa entender que a Bíblia, como um livro que tem uma inspiração divina, nós precisamos pedir a orientação e a ajuda do Espírito Santo, que é de fato aquele que nos auxilia e nos dá de forma muito clara a capacidade da gente entender com facilidade o texto sagrado. E o texto que quero utilizar, eu vou direto ao ponto, está em João, o Evangelho de João. Estou aqui com minha Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39. O texto que irei ajudar a você, caso ainda não tenha tido a compreensão como de fato aqui o texto quer transmitir, eu vou lhe ajudar nesse instante. Diz assim, João 5,39: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a salvação ou a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então eu vou fazer uma leitura novamente, porque eu, como leio várias versões, eu vou ler nesta versão aqui, que é a Almeida atualizada, que diz assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, vírgula, e são elas que de mim testificam. Então, aqui nós temos, na maioria das vezes, as pessoas entendendo como sendo uma ordem dada por Jesus àqueles que o ouviam naquele momento, que aqui se trata do povo judeu, dos judeus, da classe religiosa judaica, da religião do judaísmo, da religião de Moisés, podemos assim dizer, dos seguidores e observadores da lei. E as pessoas interpretam esse texto como sendo uma ordem que Jesus está dando para eles e para os demais ao longo da história da humanidade e do cristianismo, que teve origem através dos apóstolos, e que Jesus, portanto, está dando uma ordem para se ler as Escrituras, se examinar as Escrituras. Mas, de fato, o texto não quer dizer isso. O texto aqui está fazendo uma narrativa, João narra, de uma situação em que Jesus está fazendo uma constatação, inclusive num tom crítico àqueles que eram seus ouvintes naquele momento, e que, na maioria das vezes, iam até Jesus para tentar pegá-lo em alguma palavra e para tentar embaraçá-lo, enfim, causar qualquer tipo de dificuldade a Jesus na sua ministração. O texto não está dando a ordem, Jesus não está dando a ordem para se examinar as Escrituras, não está nem recomendando, ele está constatando. Então não é uma ordem e nem uma recomendação, é uma constatação que Jesus faz a respeito daqueles que estavam ali ouvindo
a sua palavra, a sua mensagem, e que estavam desacreditando na sua mensagem nele próprio como enviado de Deus, o enviado do Pai, aquele a quem a lei de Moisés, os profetas falavam, testificavam e testemunhavam. É exatamente na altura do versículo 39 que li, que Jesus, constatando essa falha naqueles que utilizavam as Escrituras, que manuseavam as Escrituras Sagradas, em não enxergar o que estava diante deles, pelo testemunho que dava, pela mensagem que falava, da forma como ele se conduzia. Então, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam, vocês cuidam ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. Jesus assim fala para aqueles que estavam ali a ouvi-lo. Então, a constatação e o fato deles não acreditarem em Jesus, mesmo diante de serem exímios muitas vezes, examinadores dos textos sagrados, da lei, da Torá, era muito veemente aqui por parte de Jesus. Então Jesus faz essa constatação e lança diante deles esse erro, essa falha que era cometida por eles, que diante do exame que era feito das Escrituras e por elas testificarem dele, de Jesus, Moisés havia falado ao povo que Deus levantaria um profeta maior do que ele e, portanto, o povo deveria ouvi-lo. Enfim, muitos textos que aqui o nosso tempo não nos oferece condições para explicar e fazer citações de textos que falam a respeito disso. E eu me detenho aqui apenas a tirar essa ideia errada de que aqui está uma ordem para se examinar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, portanto, em vez de uma constatação que é de fato o que Jesus aqui quer dizer nesse texto. Então eu agradeço por esse espaço, espero que tenha sido claro o suficiente para que você entenda que aqui não é, nessa situação, uma ordem, e sim uma constatação em tom crítico de Jesus para os judeus, e ele também não está mandando, muito embora a gente deva fazer a leitura, o estudo das Escrituras, mas Jesus aqui no texto não está mandando a gente examinar as Escrituras, e sim fazendo essa crítica diante dos judeus que o ouviam e sempre estavam debatendo com Jesus e resistindo à mensagem dele. Então, meus amados, fiquem na paz, que Deus abençoe, e ore sempre para que Deus lhe dê a clareza e que ilumine a sua mente através do seu Espírito, para que você possa entender as Escrituras como de fato elas querem que a gente entenda, ou os autores dos textos sagrados querem o entendimento que a gente tenha seja correto das Escrituras Sagradas. Fiquem em paz, que Deus os abençoe.